a todas e a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer muito ao Aaron pela oportunidade de, enfim, ter criado conversas com a Jane nesses últimos meses, por ter visto esses filmes e pelas conversas que a gente teve depois de assistir aos filmes. Agradecer muito ao Antônio por ter comprado a ideia de trazer esses filmes para cá, para olhar. E uma primeira provocação que eu queria fazer aqui, que eu acho interessante, a Jane, quando ela veio apresentar aqui os filmes, ela falou que de como eles reverberam diferente em cada pessoa e que não necessariamente vocês precisam buscar explicações para esses filmes. E eu lembro, quando ela fala isso, me vem à mente um texto da Susan Sontag, chamado O Fim da Interpretação, em que a Sontag faz uma provocação sobre toda essa tradição, né, ocidental de fruir a arte apenas por significados e não por sensações que elas nos transmitem no primeiro momento. A gente precisa da interpretação para que aquilo exista enquanto arte. Sem essa interpretação, sem esses significados, parece que você não consegue fruir daquilo. E eu acho que o cinema da Jane é muito isso, fruição de sensações muito antes de sentidos que com certeza aparecem, mas aparecem num segundo momento. E aí a primeira pergunta vem muito nesse sentido, se você, no teu cinema, busca primeiro provocar essas sensações e que os sentidos venham depois, e se isso vem intencional no teu pensar sobre o cinema. Depois, no futuro não preciso ficar tão discreto. So, can you repeat the question? No, you can repeat. Mas você só pode repetir a última Sim, parte? a pergunta é se há uma intencionalidade no teu cinema em buscar primeiro provocar essas sensações antes das interpretações surgirem, se isso é uma coisa conceitual na tua obra. Gente, tem sido longo dia, infelizmente vou ter que pedir a Savini assumir porque vou destruir no momento. I'm very sorry, I'm just realizing how tired I am and it's unfair to you. Actually, it's quite simple. If it's intentional for you to think about the sensations you want to give prior to interpretations in your work, if you work in the thinking about this, transmitting sensations first and then getting, interpretations of us. Yeah, That's basically it's working more intuitively, and rather than É um pouquinho mais intuitivo rather than analyzing and do planning. que analisando e planejando isso. So I begin each film. Each one is different. Eu começo a filmar cada um de uma forma diferente, esses que vocês assistiram. Sometimes with something from a memory, Algumas vezes de uma memória, sometimes an experience, experiência, sometimes from an object that I às vezes de find. algum objeto que me interessou. For instance, the final film, The Fourth Watch, Por exemplo, o último, né, a Quarta Vigília. I had this old dollhouse, and Eu tinha essa antiga casa de bonecas. and it was sitting in my front window, and the shadows from outside were coming into the house. E eu sentava na minha janela do quarto e essas sombras entravam pela janela da porta. And it kind of Janela da casa. changed the scale of the house, so that the house felt like it was real in a way. It was E like parecia que essa casa de boneca era verdadeira, era como se tivesse uma escala humana. because the shadows felt the right size for the house. Que as sombras pareciam do tamanho certo para a casa. And so I shot a roll of film of the house with the shadows, Então, eu filmei uma certa quantidade de imagens com essas sombras na casa. which I really liked, but I felt like it needed something or someone inhabiting it. Eu gostei, mas eu achava que precisava de uma pessoa ou alguma coisa acontecendo dentro desse ambiente da casa.
And so I didn't feel that objects would be the right thing Então eu achei que nesse caso os objetos não seriam a melhor escolha. because what I was after was something ephemeral. Porque eu estava buscando alguma coisa que fosse um pouco mais efêmera. So at first I thought to rephotograph some scenes from Então, no film primeiro noir. momento eu pensei em refilmar algumas cenas de filmes anteriores. But in the film noirs that I was looking at, by then everyone is talking and the cuts are quicker and you don't have long sections of gesture. Nessas outras opções de filme, os cortes são longer, certo? Os cortes são mais longos, então não tinha exatamente a característica que eu estava buscando. So yeah, in film noir, right? Elogeneroge cinema negro. No gênero filme noir, que é onde ela estava buscando as referências. Or isso a Sabine Talchema. And so I started looking. I'm a big fan of early film, so I thought, Sou oh, uma grande maybe fã de filmes Early mais film. clássicos. it would be better because before people begin to talk in films, Antes das pessoas começarem a falar em filmes, the shots are longer, the gestures. as filmagens eram mais longas, os gestos eram diferentes. So I started looking in particular at early film that was full of suspense Então a característica desses filmes anteriores eram cheios de suspense, or even like something was about to happen. mesmo como se a qualquer momento alguma coisa pudesse acontecer. And so the dollhouse and the shadows led me to these films, and E a Casa de Bonecas e as Sombras me levaram a esses filmes. then the films themselves sort of constructed the rest of the film E os filmes por si só acabaram construindo o resto do filme, by what worked with the shadows. que funcionaria com as sombras, né? Obrigada, Jane. Eu vou aproveitar que você começou a falar dessas imagens de cinema e de desse primeiro cinema, para falar que assistindo aos seus filmes me fica muito evidente o teu amor pelo próprio cinema. E como muitos dos teus curtas brincam com a própria estrutura do que é a gramática cinematográfica. E você faz isso não somente a partir da desconstrução dessa gramática, mas também da desconstrução da tessitura do cinema em si. Esse último filme a gente vê uma outra textura de imagem cinematográfica. E o quanto isso te interessa também no teu processo de trabalho, refletir sobre o cinema. Yes, I mean I love film and I like playing with Eu gosto forms muito de and brincar com genres. formas e gêneros de filme. And all of these films were shot in 16 E millimeters. todos esses filmes foram em 16mm, foram filmados originalmente. So I also began to play with how you can affect Então the eu comecei a space brincar of com the como film. você consegue afetar o espaço do filme. And so, say in The Secret Story, Então em A História Secreta there's a decayed metal tem container decadente container de metal. that I'm superimposing over some of the scenes, Eu estou sobrepondo sobre algumas das cenas and it creates a kind of broken surface. e cria uma superfície meio quebrada. And that's actually referring to a lot of experimental film Isso practices, está se referindo muito a algumas experiências de filme experimental, né? especially the Algumas films referências of Phil Solomon. de Phil If anyone Solomon, knows those especificamente, se films. alguém conhece o filme dele. He uses a lot of chemicals Ele to usa alguns change the químicos surface of the para film, mudar a superfície dos filmes dele. and he uses found footage, and it just makes you look at this footage in a very different way through all of Usa these textures. Found footage, Found. found footage para fazer o efeito dos filmes dele, né? O nome dele é Phil Solomon. Phil Solomon. Ele é discípulo bem direto de Stan Brakhage, com 60 e poucos anos, vive e trabalha em Colorado. He's a direct disciple of Stan Brakhage Right. and in his early 60s and lives and works in Colorado.
Right, so I was inspired by the way, the films that I think about are, of course, feature films and Fui Hollywood muito films, inspirada early por films, filmes que eram mais antigos, filmes de Hollywood e longa-metragem, but also experimental film, mas também de filmagem experimental, which is where these films live. que é onde esses filmes habitam, especialmente. I don't know if I answered your question. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não precisa, you don't need to actually answer them. Uma coisa que me interessa muito também, vendo o conjunto dos filmes juntos, é perceber que você utiliza muita imagem de objetos que medem e controlam tempo e espaço. E aí a gente vê muitas réguas, a gente vê relógios, a gente vê mapas, selos, exato. E o cinema em si é uma arte que faz a toda hora ele trabalha com reconstrução de tempo e de espaço. Isso é necessariamente pensar cinema. E aí me parece que os teus filmes trabalham algo entre essa precisão da ciência que mede e controla e uma imprecisão poética que a gente precisa para viver. Yes. I was thinking about, we talked a little about this in a Skype call. Nós conversamos pouquinho disso no Skype anteriormente. And I was thinking about a few things Eu about estava it. pensando algumas coisas sobre isso. One has to do with my Uma tem a father. ver com o meu pai. He was an engineer. Ele era um engenheiro. And so when I would get up in the Então, morning, quando eu acordava de manhã, the table would have graph paper a mesa tinha papel gráfico, with diagrams com and measurements. diagramas e medidas, And he had a slide rule. e tinha uma slide rule, que eu acho que é um instrumento de engenharia. Né? Exatamente, aquilo tem alguns dos filmes, eu acho. It's in a different film, in Spiral Vessel. Não é Que está em desse. Spiral Vessel, então um outro filme aparece esse instrumento. And I was always fascinated by these instruments that measured Eu things, sempre fui muito fascinada por esses instrumentos que medem as coisas. but that I didn't understand what Mas they eu were não entendia measuring exatamente o que eles estavam medindo and how he could know anything e from it. como ele poderia absorver alguma coisa desses objetos. So I think for me, these instruments have a kind of mythic Então eu acho que esses instrumentos têm uma coisa meio mítica and they have to do with what I don't que understand tem a about ver com o life. que eu não entendo sobre a vida. And then I feel like maybe they will tell me sometime E like, que eu acho what que it all means. talvez em algum momento eu vou descobrir por eles o que tudo isso significa. And then of course we're always using measurements. É claro, a gente está sempre usando instrumentos What is de the medida, temperature? What is o the que é a temperatura, distance? qual é a What is distância, the amount of money? qual é a quantidade de And dinheiro. we use these things to E a define gente usa essas coisas para definir about our lives algumas coisas sobre that's nossas actually vidas, not the core of our lives. que na verdade não é exatamente a essência da nossa vida, mas está no nosso entorno. So it's very much a part of my brain. Então, muito é como o meu cérebro funciona. Esse detalhe do pai é importante, eu não sabia disso. Entre essas medidas e controles, e a gente conversou isso também já em Skype, mas eu queria provocar isso aqui, o teu primeiro filme, ele já vem com, assim, fica muito evidente para mim, uma tentativa de você fazer uma espécie de um jogo irônico como a figura da mulher, especificamente, é medida e controlada e recortada, enfim, alinhada segundo alguns padrões do que se espera que essa mulher seja. E aí, outros filmes hoje terminaram reverberando da mesma forma comigo. E aí eu queria que você falasse sobre, particularmente, esse teu primeiro filme, como é que surge esse filme enquanto um projeto cinematográfico distante de qualquer performance, um filme
e por que ele surge falando dessa mulher que é medida e que é cortada. So I did tell Carol and Aaron that Ela contou para Carol e para o Aaron. this first film was inspired at first by Esse a book that I primeiro read. filme foi inspirado pela primeira vez And a book that I read. de um livro que ela leu. And the book was about a man who lost his memory. E foi o livro era sobre um homem que perdeu a memória. He was wounded by a bullet in the First World Ele War. foi ferido por uma bala na Primeira Guerra Mundial And he worked with a doctor to try to recover his e memory. trabalhou com um médico para tentar recuperar a memória. But as far as he could get would be to like say something Mas and o then he que ele would ia forget chegar it immediately. era dizer alguma coisa, mas no momento seguinte ele imediatamente esqueceu o que ele falou. And so it was very difficult for him to have an identity of who he Então era was. muito difícil para ele ter uma identidade de quem ele era mesmo. And I actually tried to get the rights to this to make You a have theater it. piece. Tentei trazer e tornar isso uma peça mais teatral, But the publisher wouldn't give it to me. mas o publicista não me deu isso, a editora, dona dos direitos do livro, para transformar uma peça. But this idea of how memory is our identity is formed by our Mas a ideia de ability como a nossa identidade é muito formada pela nossa memória, to remember and to understand speech and de lembrar language, e entender discurso e linguagem, and to have a sense of where our body is in e space. ter um senso de onde o nosso corpo se situa no espaço. And so I began to take these ideas and transpose Então eu this comecei a pegar to essas a film ideias e about a woman. transpor para um filme sobre uma mulher. Maybe because it's closer to me as Talvez a porque é mais woman, próximo da minha realidade como mulher. and thinking about how our identity is formed, Pensando na nossa formação de identidade, como ela se forma, being people who are often measured by sendo pessoas being que são looked at constantemente medidas ao serem observadas, and spoken to and spoken about. e quando falam conosco ou quando falam de nós, So I put this story in a different way into this woman's body. eu pus essa história de uma maneira um pouco diferente no corpo dessa mulher. And as I began to make the film, it moved away in many ways from the original book that Quando eu inspired it. comecei a criar o filme, ele se tornou de várias maneiras muito diferente do que era o projeto original que eu queria sobre o livro. And so, as for instance, when she's on a table Então, por exemplo, quando ela está numa mesa and being looked at, e observada, it's very frightening to me. é muito assustador para mim and also very familiar. e também muito familiar. And so then when they take her apart, it's Então, quando eles dispersam as partes dela, a metaphor about how, especially, as a young woman, you're just constantly é uma metáfora que taken apart and put como together uma jovem by mulher, other você é dividida e juntada novamente por outras pessoas. So the film is kind of her search for Então, o to filme é define como herself, a busca dela para se encontrar. and also through various dreams and memories. Também através de vários sonhos e memórias. And in the end, I don't think she's there. E no final eu acho que ela não está lá. She finally finds her way to this room that she has a key for, Ela encontra but then the room is constantly spinning around. quarto para o qual ela tem a chave, mas esse quarto está sempre girando, girando. And then when it stops, E aí quando para, everything outside falls apart. tudo que existe fora da casa cai bem abaixo. So in a way, it's how I feel at my sort of worst moments, Então é mais ou menos quando eu me sinto nos meus piores momentos. but not all the time. Não o tempo todo. But it was also thinking about women like beyond myself. Mas também foi pensando em outras mulheres que não só eu. Yeah.